Você falou sobre a atuação dela na educação. Você conseguiu dimensionar assim, porque onde ela estudou e como foi esse processo da formação das escolas dela? Qual era o princípio? Tem muito a ver hoje com essa ideia da educação libertária ou não? Tem. Bom, a formação da Louise Michel foi dentro do castelo a princípio. Ela não frequentava escolas, mas os avós educavam a Louise Michel. E o avô dela, né, que pode ser o pai, eu vou chamar de avô porque foi assim que ele fica consolidado na história de vida dela, né, principalmente pelo registro da Louise Michel, né, que ela deixou várias memórias, escritos, ela deixou um material muito rico, né, para ser analisado. Então, ela foi educada dentro do castelo e como o avô, ele tinha uma simpatia muito grande pelos filósofos iluministas, era isso que a Louise Michel lia. Então, ela lia Voltaire, ela lia Rousseau, né? Então, essa foi a formação dela, no momento em que, basicamente, as mulheres não iam para a escola ainda, né? Os decretos de mulheres frequentando a escola na França ainda eram muito recentes. Ela deixa até registrado, né, que quando ela era pequena, quando o primo vinha com o caderno escolar, ela pegava o caderno do primo para ver se ele tinha aprendido alguma coisa que ela não tinha aprendido ainda, para correr atrás desse conhecimento, né? Então, ela já teve muito forte nela essa questão da igualdade, né, de gênero, da igualdade de sexos, né? A Louise Michel, ela ficava bem revoltada com essa situação, tanto que a partir do momento que ela forma essa escola, então a Louise Michel, ela não tem uma formação escolar, né, no sentido de frequentar realmente uma escola, ela foi educada em casa. E o que ela precisava depois para fazer, para montar a sua escola, né, para atuar como professora, era fazer uma prova mostrando que ela era capaz, né? E ela faz essa prova, ela poderia ter sido uma professora, né, do Estado francês, mas ela prefere construir essas escolas que são escolas livres. E aí sim, a gente consegue fazer uma relação dessas primeiras escolas da Louise e que depois vão, né, tomando aí um corpo bem mais consistente, vinculado à educação libertária, mas desde o princípio ela já tem essa característica, né? Tanto que outros anarquistas citam as experiências, né, da Louise Michel. Então nós temos a própria Emma Goldman, né? Ela vai citar a Louise Michel algumas vezes, falar das escolas, de como ela pensava esse ensino. E o ensino, ele tinha que ser algo prático, aplicado à vida, né? Tinha sim uma formação mais intelectualizada, mas de preferência que essas crianças vivenciassem aquilo que elas estavam aprendendo, né? Então a Louise Michel acaba sendo uma grande precursora, né, dentro desse movimento e de algumas escolas que estavam se formando dentro dessa perspectiva, né? Nessa mesma época que ela já começa a formar as escolas e fazer esse trabalho, nós vamos ter a experiência, por exemplo, do Tolstói, né, lá em Asnaia Poliana, né? Tanto que recentemente teve uma publicação, né, desse livro do Tolstói, dessa experiência em Asnaia Poliana, e um documento foi publicado e ele assina, né, junto com o Kropotkin, com a Louise Michel, falando sobre a questão do ensino, né? Então ela já tinha essa perspectiva e sempre pensando um currículo único com meninos e meninas dentro de uma sala de aula, coisa que não acontecia, né? Porque vamos lembrar, quando as mulheres no século XIX começam a chegar nas escolas, e isso vai ficar um bom tempo ainda durante o século XX, a gente vê isso aqui no Brasil, os currículos eram distintos, né? Acreditava-se que a mulher não precisava aprender muito matemática, né? E que, por outro lado, ela deveria aprender na escola como cuidar da casa, da família e etc. E para Louise Michel isso não existia, já desde o princípio ela trabalhava com uma proposta de um currículo único e que formasse, né, pessoas de fato para atuar numa sociedade, para transformar essa sociedade, né? Essa era uma perspectiva que ela tinha nesse ensino vivo. Interessante, né, que é uma mulher totalmente à frente da sua época, né? Eu fico imaginando, a gente está falando de França, século XIX, aí você fica imaginando como era o Brasil no século XIX, né? Então, não sei se a gente teve uma Louise Michel no Brasil, assim, Você chegou a encontrar uma coisa assim? Teve mulheres assim no Brasil? Nós tivemos, né, o caso mais específico, né, e aí não dentro do anarquismo, tá? Sim, mas não. dentro de uma outra perspectiva, a Anísia Floresta, né? A Anísia Floresta, ela teve uma atuação bem importante, né, na educação brasileira. Ela trouxe, né, todo um debate, inclusive recentemente eu escrevi um artigo junto com uma colega
colega, com a Rita Machado, justamente sobre a Anísia Floresta, né, de como ela traz essas ideias. Ela vai ser a primeira mulher aqui no Brasil a fazer traduções de livros falando, né, sobre o livro que ela traduziu, bem com o nome, né, o direito da mulher e a desigualdade dos homens, né, de como esses homens construíam esse universo deixando a mulher de fora. Então, acho que ela é uma das grandes precursoras. E aí, no final do século XIX, aqui, a Anália Franco, né, com outras mulheres que participavam também de periódicos, que falavam já sobre os direitos da mulher, né. Mas Louise Michel, sem dúvida, foi uma grande precursora nesse momento.